Direto do caos da internet, se você concorda comigo, desconfie. A discórdia vai começar. Barba da Discord está na área. Vem comigo. O que aconteceu na Neoquímica hoje? Platense 2, Corinthians 0. É uma noite para ser esquecida pelo nosso goleiro Hugo Souza. E aí, Hugo, o que aconteceu, cara? A não convocação para a Copa do Mundo trouxe uma frustração tão grande que agora você também não quer mais jogar? Porque não é possível. A falta de concentração hoje sua no jogo foi um absurdo. Mas um absurdo assim que é um jogo irreconhecível. Você errou tudo o que você fez. O primeiro gol foi falha sua, o segundo gol foi falha sua e o Corinthians perde. Mas vamos lá. Fiel torcida, aqui é o Leone Santos, faço parte do canal Barbas da Discórdia e agora a gente vai fazer uma análise sobre o jogo, falando sinceramente o que nós achamos, porque aqui você fala o que você pensa. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, vamos nessa. O Corinthians hoje entrou com um time um pouco diferente dos últimos jogos, né? Porque não tinha o segundo atacante de movimentação, que era o Lingard, e o Kaique, né, que está machucado. Hoje entrou realmente com o Memphis. O Memphis ainda voltando de lesão, você vê que ele ainda está um pouco assim, receoso de dividir umas bolas, mas no total do Memphis, no que ele pôde entregar ali no primeiro tempo, o Memphis entregou ainda muito mais do que a gente imaginava. Ainda, né, um pouco com a movimentação travada, você via que ele evitava algumas divididas, até porque acabou de ser convocado para a Copa do Mundo, realmente tem que se poupar, porque vai participar de um evento muito grande, mas ele ainda conseguiu entregar mais do que o Yuri Alberto. E assim, já a gente fala sobre o Yuri Alberto, que é uma página especial. Hein? O Corinthians entrou no 4-4-2 normal, com o Bidu e o Bidon fazendo a parte na parte esquerda. O Alan entrou no lugar do André, como segundo volante do lado direito. O Ranieri entrou como primeiro volante e o Garro flutuando. Hoje o Garro ficou mais pelo lado direito e o Bidon pelo lado esquerdo. O que eu achei muito diferente do que vinha sendo tratado no Corinthians. O Diniz hoje tentou uma formação um pouco mais solta, com um passe de bola mais refinado. Porém, não deu certo. E aí eu vou te falar, Diniz, 3 meias canhoto no jogo não vai dar certo. Eu sei que normalmente o canhoto é mais habilidoso, mas 3 meias canhotos não dá certo. Tem que ter um equilíbrio. Eu sei que você tentou algo novo, mas o Ranieri não é o cara do passe. Não dá para o Ranieri vir para o lado esquerdo para fazer dobradinha com o Bidon e com o Bidu. Ele erra passe, ele não sabe tocar bola. Ele não sabe fazer uma jogada legal de 1-2, tocou e saiu. Ele tem essa dificuldade e tá tudo bem. Nós tivemos o Ralf também com essa dificuldade e ele se superava a cada jogo marcando, porque era uma função que ele sabia fazer muito bem. Tanto que o Ranieri em algumas reposições hoje, ele conseguia vir, dar carrinho, tirava a bola, tomava a bola dos jogadores da Platense, que por sinal, vamos falar, o time ruim. É um time extremamente ruim o da Platense, né? Mas o Ranieri não é o cara de sair jogando com a bola, não é o cara de fazer o passe longo, ele tem essas dificuldades e nós entendemos. Então ele tem que ser realmente um cão de guarda que fica ali na frente da zaga e tá tudo bem, nós entendemos isso. E o Corinthians começa o jogo tocando para um lado, tocando para o outro, centralizou muito o jogo para o lado esquerdo, então fazia muita dobradinha entre o Bidu e o Bidon, junto com o Garro. O Memphis vinha buscar a bola de trás para ficar com o jogo para frente, que aí muda um pouquinho o jogo do Lingard, por exemplo, que o Lingard vem para a linha lateral para abrir espaço, até para o Bidu vir pelo meio. E isso atrapalhou um pouquinho ali a dinâmica do time no ataque. E com isso, a gente viu um Yuri Alberto extremamente achatado com os dois zagueiros. E o Platense foi muito esperto, porque entrou com 2 linhas de 4. E os 2 atacantes estavam na linha de trás do meio de campo. Isso dificultou muito o Corinthians fazer transições.
explorar os dois laterais, porque o Corinthians explora muito o Mateuzinho e o Bidu, porém hoje foi muito difícil fazer isso, porque eles dobravam tanto no Bidu quanto no Mateuzinho a marcação. O Garro tentou meter bola para o Yuri Alberto na direita, tentou meter bola para o Yuri Alberto na esquerda, mas não entrava. A linha as duas linhas de 4 ali da Platense funcionaram muito bem. E a Platense tentava sair num contra-ataque e não conseguia, porque era um time muito ruim mesmo. Até que surge o grande personagem do jogo, Hugo Souza. Hugo Souza, o que aconteceu com você? A Fiel pergunta, o que aconteceu com você? Porque assim, não é possível. A primeira bola que vai pro seu pé, você erra de uma forma assim absurda, dá o escanteio pro time adversário cobra o escanteio, você sai muito mal da área, erra o lance da bola, erra o tempo da bola, pênalti pro Platense converte 1-0. Até aí o Corinthians pega, retoma, toca de um lado, toca do outro, toca de um lado, toca do outro, toca de um lado, toca do outro, porque o Platense só veio para se defender. E tá tudo bem. Foi a estratégia que eles usaram para sair num contra-ataque, mas contra-ataque eles não conseguiam porque o time era ruim. Acaba o primeiro tempo, vamos pro segundo tempo, sai Memphis, entra Labiati, sai Ranieri, entra o Caio César. Aí o jogo muda. Caio César entra muito incisivo, vai para um drible, vai para o outro. O Corinthians para de jogar pela esquerda. Segundo tempo começa a jogar pela direita, até porque o Caio César pegava todas as bolas e ia para cima. E aí eu vou te falar, Caio César, você tem uma qualidade muito grande, cara, de drible. Isso é uma qualidade maravilhosa. Todas as bolas que você pega, você vai para cima. Isso é uma qualidade muito boa. Mas você tem um defeito muito grande. Todas as bolas que você pega, você vai para cima. Não dá para você passar no meio de 5, 6 jogadores. Dribla um. Você, toda vez que você ia para cima do primeiro ali, você ganhou todas as bolas. Mas aí falta você ser um pouco mais objetivo, né? Dribla um jogador, solta a bola, passa, recebe a bola na frente, porque assim você vai ter muito mais chance de fazer gols e dar passe para gols. E o Corinthians vai tentando, Caio César, tenta de um lado, tenta do outro, e realmente não há chute a gol, não há infiltração, o Yuri Alberto sumido do jogo. Yuri Alberto, depois que você falou que você não quer mais jogar no Corinthians, que você quer ir embora, foi só ladeira abaixo. E aí eu te falo, mais respeito com a camisa que te proporcionou grandes glórias. Porque você chega no Corinthians, né, como estrela, junto com o Roger Guedes, vai bem, aí depois você passa um ano horrível, começo de ano horrível com o Mano Menezes, se recupera, é artilheiro do Brasil. Mas vamos lá, em nenhum momento na passagem do Corinthians você aprendeu a dominar uma bola, a tocar uma bola corretamente, a realmente dar um drible correto, a ter uma visão de jogo interessante. Você precisa melhorar muitos fundamentos. Muitos fundamentos. E a seleção brasileira hoje não cabe um jogador no seu nível. Porque jogadores como o Pedro, por exemplo, que tem um domínio de bola, uma visão de jogo muito mais aprimoradas que você, também não foram convocados. Então, assim, você está numa fila muito longa para poder chegar numa seleção brasileira. Eu acho que você vai ter que procurar uma seleção italiana mesmo para jogar. E eu te falo, toma cuidado, viu? Para você não ir para a Europa e voltar na próxima janela. Porque com o futebol que você está jogando, lá fora você não vai conseguir nada. Vai fazer que nem o Gabigol fez. Bateu lá e voltou em menos de 6 meses. Mas enfim, e o Alberto não conseguia fazer nenhuma jogada, passava muito tempo ali no meio dos dois zagueiros e não conseguia fazer nada. Até que, eis que o Corinthians está tocando a bola, toca de novo no Hugo Souza. O Hugo Souza, em vez de olhar o Gustavo Henrique sozinho na esquerda, não. O Hugo Souza simplesmente vira e tenta dar um passe para o Mateuzinho no meio de 2 atacantes do Platense.
que um deles pegou a bola, interceptou e de cobertura 2-0 Platense. A torcida estava extremamente irritada neste momento. Diniz pega, saca do banco Carrilho para tentar dar uma melhorada no time. O Alan sai vaiado, que realmente eu não entendi o porquê, que nenhum dos dois gols foi culpa dele, que no meu ver ele até que estava jogando bem. O Carrilho entra, tenta dar dinâmica pro jogo, também o time tá travado, porque o time do Platense estava todo atrás. Eis que vem Pedro, Raul e Lingard, e aí o Corinthians vai pro kamikaze, né? Aí é bola no Caio César, bola no Carrilho, cruza a bola na área. Mas antes disso, eu esqueci de um lance que o Caio César faz uma jogada na ponta direita, cruza, o Yuri Alberto tinha a chance de avançar na bola, fazer o gol, simplesmente ficou esperando a bola chegar, tentou cabecear e pediu mão, pediu pênalti, e aí logo em seguida acabou sendo substituído. No segundo tempo, igual quando o Yuri Alberto sai, que entra o Pedro Raul e o Lingard, o Corinthians tem outra chance dessa, né, que o cruza-se a bola na área, o Pedro Raul sozinho, poderia até dar um pulinho ali, dominar a bola no peito, arrebentar o goleiro, mas não, ele prefere cabecear e cabeceou no meio do gol. Pedro Raul e Yuri Alberto está indo embora. Você precisa começar a jogar, cara. É sua opção, é o Corinthians. Se a sua opção é o Corinthians, então assim, comece a jogar bola. Porque a chance vai estar aí. A chance vai cair no seu colo com a ida do Yuri Alberto para fora. Então assim, jogue. Faça valer a pena. E ele perdeu esse gol, sozinho, o goleiro, mas já aos 40 do segundo tempo. E aí, eis que surge um escanteio, vai bola para um lado, vai bola para o outro, pênalti pro Corinthians. Que realmente eu estava no estádio. Na hora que eu olhei, eu falei assim, cara, não foi nada. Não foi nada esse lance. Realmente o juiz voltou, foi no VAR, viu que não foi nada, anulou, uma confusãozinha ali, e foi isso. Acaba-se o jogo, 2-0 Platense, o Corinthians jogando muito mal, totalmente reconhecível o time do Diniz. Muito mérito também da Platense, tá? A Platense era muito ruim em atacar, mas foi muito bem em se defender. O técnico da Platense teve uma estratégia muito legal, porque ele anulou os dois laterais do Corinthians, que são realmente os dois jogadores mais incisivos do clube. Ele, por mais que deixou o Garro correr em campo, por não ter a opção das laterais, o Corinthians ficou extremamente anulado. E aí o Alberto encaixotado no meio, as jogadas que vieram pelo alto, o Corinthians não soube aproveitar, e aí acabou saindo derrotado. Mas e aí? O que vocês acham, Barbinhas? Vocês acham que o Corinthians tem melhorado? Vocês acham que o Corinthians tem chance aí de avançar mais na Libertadores? Ou as oitavas de final vai ser o limite pro time? Comenta aí. Me diga nos comentários o que vocês pensam. Porque Barbas da Discórdia, aqui a gente fala o que a gente pensa. Boa noite.